Olá, anatômicos e anatômicas, como vocês estão? Hoje irei falar sobre um conteúdo bastante importante e fundamental para o entendimento da anatomia humana, os chamados planos anatômicos. Frequentemente, alguns alunos apresentam dificuldades para entender quais são os tipos de planos anatômicos e para que servem. Quer aprender definitivamente de forma simples sobre esse tema? Então assista esse vídeo até o fim, que sem dúvidas você irá aprender. Vamos nessa? Bora iniciar! Muito bem, então hoje irei falar sobre os chamados planos anatômicos. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que existem dois tipos de planos utilizados na anatomia humana: os planos de delimitação e os planos de secção. Quando falamos em planos de delimitação, como o próprio nome indica, estamos nos referindo a planos que delimitam o corpo humano. São planos tangenciais à superfície do corpo humano, ou seja, passam rentes à superfície do corpo. Assim, é como se existisse um sólido geométrico, um paralelepípedo, estando nosso corpo dentro dele, como vocês podem observar no desenho. Dessa forma, entende-se que existem os seguintes planos de delimitação: anterior e posterior, também chamados de ventral e dorsal, respectivamente, que irão delimitar a parte da frente e a parte de trás do corpo humano. O superior e inferior, também chamados de cranial e podálico, respectivamente, que irão delimitar a parte de cima e a parte de baixo do corpo humano, além dos planos lateral direito e lateral esquerdo. Ok? Ótimo! Agora você já sabe o que são e quais são os planos de delimitação. Mas pergunto, você já entendeu qual é a importância desses planos anatômicos? É isso que eu irei explicar agora para você. Através desses planos anatômicos, podemos dividir o corpo humano em 3 dimensões, ou seja, criar um 3D do corpo humano. Assim podemos localizar e posicionar todas as estruturas. Já quando falamos em planos de secção, estamos nos referindo aos planos que, como o próprio nome indica, seccionam. Ou seja, são aqueles planos que cortam. Estes planos são muito utilizados no estudo da anatomia humana, pois permitem a visualização das diferentes estruturas em vistas distintas. Existem 4 planos de secção, sendo 3 deles os principais. O primeiro que apresento é o plano frontal, também chamado de coronal. Esse é o plano que corta o corpo lateralmente, de um lado ao outro. Ele separa o corpo em 2 partes, anterior e posterior, como eu mostro para vocês agora. Este é o plano frontal, separando o corpo em uma porção anterior e uma porção posterior. O segundo plano de secção que apresento é o plano transversal, também chamado de horizontal. Esse é o plano que corta o corpo transversalmente, ou seja, na linha do horizonte. Ele separa o corpo em 2 partes, superior e inferior, como mostro para vocês. Este é o corte horizontal, separando o corpo em uma porção superior e uma porção inferior. O terceiro plano de secção que apresento é o plano sagital. Esse plano corta o corpo no sentido antero-posterior, ou seja, ele vem da frente para trás. Assim, ele separa o corpo em 2 partes, uma parte direita, uma parte esquerda, como posso mostrar para vocês. Certo? Contudo, vocês lembram que mencionei anteriormente que existem 4 planos de secção? Então vamos entender melhor isso. É muito importante entender que quando falamos do plano sagital, ele pode ser dividido em 2 tipos. O plano sagital, simplesmente, que separa o corpo em 2 partes, direita e esquerda, de tamanhos distintos, ou seja, com o lado direito ficando maior que o esquerdo, ou vice-versa. E o plano sagital mediano, também simplesmente chamado de plano mediano, que separa o corpo em 2 porções, direita e esquerda, de tamanhos iguais. Ou seja, é um corte bem no centro, como posso mostrar para vocês. Portanto, essa é a grande diferença entre o plano sagital e o plano sagital mediano. Ambos cortam na mesma direção e em 2 partes, direita e esquerda. A grande diferença é que o plano sagital corta em 2 partes, direita e esquerda, de tamanhos distintos, enquanto o plano mediano, também chamado de sagital mediano, corta bem no centro, separando em 2 porções, direita e esquerda, de tamanhos iguais. Mas vem cá,
Sabia que é possível aprender tudo isso brincando com o Lego? Dá uma olhadinha aqui. Imagine que esse bloco que eu acabei de construir seja o corpo humano. Ele pode ser delimitado em todas as suas superfícies pelos planos de delimitação, que são eles: o plano anterior e o plano posterior, o plano superior e o plano inferior, o plano lateral direito, o plano lateral esquerdo. Ok? Da mesma forma, com o Lego, é possível entender os planos de secção. Por exemplo, o plano frontal separa o corpo em duas partes. Anterior e posterior, ele corta de um lado ao outro, separando o corpo em uma parte da frente e uma parte de trás. Já o plano horizontal é aquele que vai cortar na linha do horizonte, separando o corpo em uma porção superior e uma porção inferior. Dessa forma assim. Ok? Por fim, temos o plano sagital, que é aquele que separa o corpo em duas partes, direita e esquerda. Nesse caso, temos aqui o plano sagital mediano, pois o corte está sendo realizado bem no meio, separando em duas partes, direita e esquerda, de tamanhos iguais. Porém, lembrando que se o corte separasse em duas partes, direita e esquerda, de tamanhos distintos, teríamos o chamado plano sagital. Agora, resumindo para vocês, os planos anatômicos são muito importantes, pois facilitam o estudo e permitem localizar e posicionar qualquer estrutura anatômica. Quando falamos de planos anatômicos, temos dois tipos: os planos de delimitação e os planos de secção. Os planos de delimitação são aqueles que delimitam, já os planos de secção são aqueles que seccionam. Logicamente, essa explicação ela não é clara e muitas vezes acaba até frustrando. Mas vamos melhorar isso. Quando falamos dos planos de delimitação, estamos falando daqueles que passam de forma tangencial à superfície do nosso corpo, ou seja, são rentes ao nosso corpo, delimitando. Quando falamos dos planos de secção, estamos falando daqueles planos que cortam o corpo, permitindo a visualização de diferentes formas. Quando falamos dos planos de delimitação, agora que a explicação melhorou, temos alguns tipos. Primeiramente, o plano anterior, também chamado de ventral, e o plano posterior, também chamado de dorsal. Quando falamos desses planos, estamos falando, respectivamente, do plano que delimita a parte da frente e a parte de trás do corpo humano. Depois temos os planos de delimitação superior, também chamado de cranial, e inferior, também chamado de podálico, que delimitam, respectivamente, a parte de cima e a parte de baixo do corpo humano. E, por fim, temos os planos de delimitação lateral, lateral direito, lateral esquerdo. Quando falamos dos planos de secção, aqueles que cortam, o primeiro que apresento para vocês é o plano frontal, também chamado de coronal. Ele separa o corpo em duas partes, uma anterior e uma posterior. O segundo plano de secção é o plano horizontal, também conhecido como plano transversal, que corta na linha do horizonte, separando o corpo em duas porções, uma superior e uma inferior. O próximo plano que apresento para vocês é o plano sagital, que corta o corpo humano em duas partes, direita e esquerda. No caso do plano sagital, quando forem duas partes, direita e esquerda, de tamanhos distintos, consideramos apenas como plano sagital. Mas já quando a gente fala de um corte no plano sagital, bem no centro, separando o corpo em duas partes, direita e esquerda, de tamanhos iguais, a gente está falando do plano sagital mediano, ou simplesmente mediano. Então essa é a grande diferença. Plano sagital corta o corpo em duas partes, direita e esquerda, de tamanhos distintos. Plano sagital mediano, ou simplesmente mediano, corta o corpo em duas partes, direita e esquerda, de tamanhos iguais. Agora trazendo, para finalizar, alguns exemplos de aplicação desses planos de secção na prática. Vocês podem visualizar na tela 3 imagens de ressonância magnética. Primeiramente, aqui temos um corte que foi realizado no plano sagital, permitindo uma visualização medial de uma hemicabeça direita. No segundo, temos um corte que foi realizado no plano horizontal, permitindo uma visualização superior da cabeça. Por fim, temos um corte realizado no plano frontal, permitindo uma visualização posterior da cabeça. Certo? Espero ter ajudado com esse resumo. Então era isso. Conseguiu entender os planos anatômicos? Se sim, não esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu irei responder.
Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula, seguindo nesse 360 pela anatomia humana. Até mais!